Personagem bíblico, Graças Josué a Deus, parte amados. 2. Novamente sou eu, Jaqueline Batista, do canal Tempo com Deus. Esse efeito aqui é do TikTok, essas luzes todas, essas maquiagens todas é do TikTok. Antes que vocês venham falar que eu tô muito maquiada, muito não sei o que, então já estou explicando, tá? Amados, o tema de hoje é Josué. Então eu acho que todos nós já ouvimos a tão famosa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi o próprio Josué, no meio de um conflito com o povo de Israel. O povo de Israel, ele já estava novamente, na idolatria de outros deuses, já estava novamente revoltado com a liderança de Josué, já estava questionando novamente tudo o que estava acontecendo. E Josué se posicionou em meio a uma decisão do povo de se rebelar, porque o povo estava idolatrando outros deuses na liderança de Josué. Então Josué chegou no meio do arraial, junto com a família dele, e falou assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué se posicionou como líder nato. E essa frase, ela é muito conhecida no meio gospel, ela é muito cantada, ela é orada, ela é uma frase de efeito, uma frase de declaração, onde você liga que a sua família e você vai servir ao Senhor. Amados, servir ao Senhor é entender que o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. Ou seja, ele tem um controle nas mãos dele e nós, como servos, temos que ser obedientes. Claro que no meio do processo nós temos várias falhas. Eu já falhei várias vezes com o Senhor. Tem promessas que eu fiz a Deus que o Senhor, nunca mais vou fazer isso. Olha eu lá quebrando a promessa, amados. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu falei: Senhor, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Olha lá eu quebrando, amados, as promessas que eu fiz ao Senhor. Mas o Senhor, ele é misericordioso para nos perdoar quando pedimos perdão de todo o coração e entendimento. Então Josué, ele foi um líder exímio, mas Josué, ele foi escolhido pessoalmente por Deus para liderar o povo de Israel quando Moisés partisse dessa para uma melhor. Então Josué falou, esse versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está lá em Josué 24, versículo 15. Também o livro de Josué é todo fascinante, amados. Assim, eu gosto muito do livro de Josué. Esse personagem bíblico é um personagem que nos ensina a continuar, com as bênçãos, as promessas do Senhor, porque quando você tem que continuar com a liderança de um líder que exime, um líder que governa, um líder que entende, um líder que fala com Deus. Porque Moisés era um homem que falava com Deus. Moisés foi um homem que na liderança de Moisés abriu o Mar Vermelho. As pragas do Egito foi na liderança de Moisés. Moisés foi um homem que falava com Deus pessoalmente. Só o fato, amados, dele falar com Deus pessoalmente já é muita coisa. E Josué tinha que superar esse líder nato, mas um líder pacífico, um líder humilde, um líder que não era soberbo, porque hoje, se você tem mais um milzinho a mais na sua conta, fica soberbo. Você já está fazendo cirurgias plásticas. E Moisés, mesmo sendo riquíssimo de conhecimento, de autoridade, de ser amigo de Deus, e Moisés continuou sendo um homem humilde, não mudou a sua essência, porque a maior riqueza para Moisés era ser amigo de Deus, era ter aquela comunhão com Deus que muitos não têm e não tinha antigamente. E hoje tem muita gente que fala assim: Deus falou isso, Deus falou aquilo. Deus não falou foi nada, amados, porque muitas vezes temos que descer, temos que nos humilhar, ir na casa do oleiro, ser quebrados, lapidados, refeitos, para que Deus venha nos refazer como vasos de honra. E muitos de nós
não quer descer à casa do oleiro. Amados, eu não estou nem falando de jejum e oração, nem de orações de madrugada. Estou falando de você realmente se quebrantar diante do Senhor. E muitos de nós somos tão altivos que achamos que eu já conheço Jesus há 20 anos, eu cresci no Evangelho, eu conheço a Bíblia toda. Quem é que explica Deus? Quem é que conhece Deus? Ninguém conhece Deus, amados. Por mais que eu desça todo dia a casa do oleiro, Deus vai me surpreender todos os dias. A palavra do Senhor, tem muitos que falam que foi escrita por homens, mas nós somos ensinados que foram inspiração divina, são inspirações divinas que Deus deu a alguns homens para escrever a Bíblia. Mas isso vai da fé de cada um, você crê no que você quiser, é nisso que eu creio. E tu não é obrigada a concordar com tudo que eu falo não, tá? Mas assim, aquilo que eu falo eu acredito. Eu acredito que Paulo foi um homem que teve um encontro com Deus. Eu acredito que Pedro, a sombra de Pedro, ressuscitou um paralítico. Eu acredito que o meu Jesus, ele já me perdoou dos meus pecados. Eu acredito que eu não sou órfão porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que está comigo todos os dias. Então eu acredito que não é roupa, que não é cor, que não é cabelo, que não é olho que me define. O que me define é aquilo que está dentro do meu coração, que é ligado ao Senhor Jesus. Porque, amados, tem tantas pessoas boas que não têm o perfil. E tem gente que tem um perfil bacana e não é pessoa boa. Então, roupa não define você. Claro que tudo com ordem e decência. Isso é indiscutível. Mas aqui o nosso Josué falou aqui, tá? Então, o que eu vou falar alguns versículos bíblicos que eu particularmente amo, mas você pode colocar o que você mais gosta lá nos comentários. Mas um que me chama atenção é aqui. Josué 1:5. Fala assim: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Foi o próprio Deus que falou com Moisés. Você pense, você liderar uma multidão de pessoas que ele viu que com Moisés o povo já queria comer o homem vivo, né? Literalmente falando. Então Moisés, de alguma forma, sentiu medo. E é normal. Você tem que suceder uma pessoa que é praticamente perfeito. Moisés não tinha defeitos de Moisés, né? Claro que sim, uma coisa ou outra aconteceu, mas assim, não era algo de vou crucificar o homem vivo. Não existia isso com Moisés. Moisés é um homem temente ao Senhor. Tanto é que a Bíblia fala que tinha a nuvem de glória, né? Que guiava o povo pelo dia, e as colunas de fogo que protegiam o povo à noite. E Moisés só andava quando a nuvem andava. Quando a nuvem parava, Moisés também parava. Então é esse homem que Josué tinha que ser melhor do que ele. Não era disputa de poder, não era uma disputa, veja bem, não era uma disputa, mas você, fulano de tal é tão bom, eu tenho que ser ou melhor ou igual a ele. Então quando Deus falou assim, olha, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. Foi isso que o próprio Deus disse para Josué. Que o próprio Deus não ia abandoná-lo. Então, se Deus não abandonou Josué, não vai me abandonar e nem te abandonar, amados. Fique com a parte 3 do estudo e que Deus nos abençoe.